Olá! Este conteúdo analisa como grandes guerras moldaram a economia mundial a partir de uma perspectiva técnica, sem tomar lados, sem explorar as tragédias humanas que toda guerra inevitavelmente carrega. Apenas fatos, dados e história, para tentar responder a uma única questão. Se uma guerra global começasse hoje, você saberia o que aconteceria com o seu dinheiro? Toda grande guerra da história produziu duas coisas ao mesmo tempo: destruição e redistribuição de riqueza. Nesse vídeo vamos olhar para os grandes conflitos do passado e entender quais estratégias realmente sobrevivem e o que isso pode significar para os investidores do mundo atual. Em um cenário de guerra, de um dia para o outro, o preço da energia pode disparar. Alimentos começam a faltar em alguns países e rotas comerciais inteiras ficam ameaçadas. E isso já não é um cenário muito distante. E sim, a história mostra que grandes guerras têm exatamente este efeito. Quando um conflito entre grandes potências começa, ele não impacta apenas países envolvidos, ele muda o funcionamento da economia mundial. Foi assim durante a Primeira Grande Guerra, foi ainda mais evidente na Segunda Guerra Mundial. Mas, afinal, por que guerras têm um efeito tão profundo na economia do planeta? Para entender isso, precisamos olhar primeiro para como a economia global realmente funciona. A economia global é uma rede interligada, e você pode aprender mais sobre isso buscando por teorias econômicas como cadeias globais de valor, economia das redes e interdependência econômica. Aqui, para fins de exemplo, usaremos um único item, o iPhone. O iPhone tem seu design e propriedade intelectual nos Estados Unidos. Os chips que usa são feitos em Taiwan, as telas na Coreia do Sul e a montagem na China, além dos minerais extraídos da África, América Latina e alguns países da Europa. Da mesma forma, alimentos, energia e matérias-primas cruzam oceanos diariamente, e essa rede depende de três pilares principais: as rotas comerciais seguras, a estabilidade política e cooperação entre países. Quando uma guerra de grande escala começa, são esses pilares que se abalam. Um dos primeiros impactos é a ruptura do comércio global. Grande parte do comércio mundial acontece por via marítima. Navios transportam diariamente petróleo, grãos, minérios, produtos industriais. Quando há guerras, essas rotas tendem a se tornar perigosas ou serem bloqueadas. Portos podem ser fechados, navios podem evitar determinadas regiões e os seguros marítimos ficam muito mais caros ou inoperantes. Esse tipo de ruptura pode gerar escassez de produtos em diferentes partes do mundo. Um exemplo recente aconteceu após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo, milho, fertilizantes. E quando o conflito começou, o impacto no preço desses produtos foi sentido em vários continentes muito rapidamente. E isso mostra um ponto muito importante. Em uma economia globalizada, mesmo guerras locais podem gerar efeitos globais. O segundo impacto muito comum são os choques nas commodities. Guerras frequentemente atingem regiões estratégicas para recursos naturais, e isso pode afetar diretamente produtos essenciais para a economia mundial. Entre os mais sensíveis, ainda estão o petróleo, o gás natural, alimentos e metais industriais. Quando a oferta desses recursos diminui ou se torna incerta, os preços então sobem. Um exemplo histórico e marcante foi a crise do petróleo de 1973. Após um conflito no Oriente Médio, países produtores de petróleo reduziram suas exportações. O resultado foi um choque energético global. Os preços de petróleo dispararam e diversas economias enfrentaram inflação e recessão ao mesmo tempo. Esse episódio mostrou como a energia pode se tornar uma arma econômica poderosa. Então, que fase estamos vivendo atualmente?
Vamos recapitular os últimos acontecimentos. Com os ataques militares diretos entre Estados Unidos, Israel e Irã, aumentou rapidamente a tensão na região. Como consequência, o Estreito de Hormuz entrou em crise, o que afetou a passagem de cerca de 20% do petróleo mundial. A região passou a ser considerada extremamente perigosa para a navegação, com navios parados, ataques a petroleiros e o tráfego marítimo drasticamente reduzido. Os ataques a embarcações também provocaram efeitos imediatos no setor logístico. Petroleiros foram danificados, seguradoras cancelaram a cobertura de risco e o custo do transporte marítimo aumentou. Com a ameaça a rotas energéticas, o preço do petróleo disparou para valores entre 80 e 120 dólares o barril. O Irã recentemente alegou, inclusive, que esse valor pode chegar a 200 dólares o barril, o que gera alertas de grandes empresas do setor sobre possíveis consequências econômicas globais severas. Diante da situação, diversos países começaram a enviar as forças navais para a região, com o objetivo de proteger as rotas comerciais, escoltar os petroleiros e tentar reabrir o fluxo seguro pelo estreito. Ao mesmo tempo, os produtores de energia passaram a redirecionar o petróleo para rotas alternativas, tentando manter o abastecimento global. O impacto imediato foi sentido no comércio internacional. As rotas entre a Ásia, Europa e Oriente Médio foram afetadas. Além disso, houve risco para o fornecimento de gás natural vindo do Catar, um dos maiores exportadores do mundo. E, em resumo, o conflito rapidamente deixou de ser apenas militar e passou a representar uma ameaça direta à estabilidade do comércio, da energia e da economia global. Esse vídeo acompanha alguns dias no Estreito de Hormuz. No início, havia passagem de embarcações amplamente e foi reduzindo aos poucos com o passar dos dias e a intensificação dos bombardeios. Então, até agora, damos check em quase todos os itens necessários para a compreensão de que o momento é, sim, de uma grande guerra. E se guerras transformam comércio, energia, produção industrial e até o equilíbrio econômico entre países, é inevitável que essas mudanças também apareçam no bolso das pessoas, por meio de vários fatores, especialmente mercados financeiros. Afinal, o mercado, em grande parte, é uma forma de antecipar o futuro da economia. E se o mercado tenta antecipar o futuro da economia, o que vai acontecer de agora para frente com base nas informações que já temos? Já vimos que o preço do petróleo aumentou, e na prática isso significa também um aumento nos custos de combustível e energia. O preço de transporte também muda, aumentando o custo de logística e frete, assim como o preço dos alimentos por consequência. Esse processo é só a ilustração de algo que tem um nome bem conhecido no Brasil, a inflação. Por isso, quando o risco global aumenta, os investidores costumam mudar rapidamente a composição das suas estratégias de investimentos. Esse movimento é conhecido como fuga para a segurança. Alguns ativos passam a receber mais demanda porque são vistos como relativamente mais seguros. Historicamente, entre os principais destinos desse capital estão o ouro, títulos do governo e dólar americano. O ouro, por exemplo, tem sido utilizado como reserva de valor há milhares de anos. Mas como, de fato, começar a pensar sobre o meu dinheiro? Ou melhor, como você deveria pensar sobre o seu? Não existe nenhuma receita de bolo que funcione em todos os tempos ou para todas as pessoas, mas o que nós sabemos é que as guerras hoje não são como eram as guerras do passado. Atualmente, nós lidamos com um nível de abstração muito mais alto, inclusive por conta do excesso de tecnologia. É impossível saber para onde uma guerra pode caminhar atualmente, mas existe um básico bem feito que você pode fazer para se proteger. O primeiro passo, sem dúvidas, é fugir de dívidas.
Em momentos de conflitos mundiais, a incerteza pode aumentar, a renda pode ficar instável, pessoas podem perder o próprio emprego, setores podem desandar, então dívidas elevadas aumentam muito a vulnerabilidade financeira. Evite a todo custo fazer novas dívidas. Um segundo passo muito importante é fortalecer a reserva de emergência. Em períodos de crise, pode ser que as pessoas percam o emprego, hajam recessões, grande volatilidade econômica, inclusive pelo processo inflacionário. É importante você ter de 6 a 12 meses de despesas essenciais guardado, o famoso pé de meia. É possível deixar esse saldo em ativos de alta liquidez, ou seja, que você consiga resgatar a qualquer momento. Um exemplo são as caixinhas remuneradas em instituições confiáveis. O Tesouro Selic, uma das formas de investir mais seguras do país. Os fundos de liquidez, que conseguem entregar algum rendimento e também disponibilizar esse saldo em poucos dias, ou CDBs com liquidez diária, que são ativos muito comuns no Brasil. O terceiro ponto é prioridades. Em cenários de instabilidade global, é importante saber o que priorizar. E quem trabalha no mercado financeiro costuma ter uma estratégia bem básica, composta por 5 itens principais. O primeiro é a liquidez. As pessoas precisam ter em mãos o seu dinheiro, seja de forma física, ou seja a capacidade de resgatar seus investimentos com agilidade no banco. O segundo item é a preservação de capital, evitar a qualquer custo que o seu dinheiro vá embora. Um terceiro ponto é a proteção contra a inflação, o que pode ser feito a partir de produtos financeiros, bancários ou do Tesouro. Também dá para fazer através de fundos de investimentos. Existe uma grande gama de produtos financeiros que te permitem proteger o seu patrimônio do processo inflacionário. Um ponto muito relevante que eu ouço muito pouco por aí é o processo de gestão e seguridade. Em períodos de conflito global, o foco da gestão financeira muda. O objetivo deixa de ser apenas o crescimento e passa a ser a resiliência do seu patrimônio. Mais do que buscar o próximo grande ganho, o verdadeiro desafio se torna atravessar o período de incerteza preservando aquilo que você já tem. Os seguros costumam ser pouco falados também, mas é importante entender que a estratégia a partir dos seguros de proteção ajudam a reduzir danos e impactos de choques, como a perda de emprego ou quando empresas precisam ser fechadas por longos períodos por conta de conflitos. E por fim, a tão falada diversificação. Ela é importante, mas ela não é a prioridade quando o assunto é como se resguardar. Note que você precisa ter um saldo em conta, você precisa preservar seu capital, proteger da inflação, ter uma boa gestão, seguridade e então usar o saldo patrimonial que você tem extra para aplicar. E então nós temos momentos de muitas oportunidades. Afinal, é importante se lembrar que em momentos de tensão existem setores sensíveis e setores mais resilientes. Quando se fala sobre investimentos e diversificação, é sobre isso, sobre ter um pouquinho em cada lugar, aproveitar aqueles ativos que podem estar caindo, porque nem sempre eles vão continuar em queda, e desfrutar de setores relevantes e perenes, como o setor de energia, defesa e alimentos, que vão manter sua carteira um pouquinho mais resguardada ao longo do tempo. Válido lembrar que aqui não existe nenhum tipo de indicação de investimentos, é só um guia prático do que pode funcionar ou não. Caminhando para a reta final desse conteúdo, é importante compreender as vantagens relativas do nosso país. Estamos em um processo de grande produção agrícola, temos recursos naturais abundantes, relativa distância dessas zonas de conflito, o que nos favorece, mas também estamos em um país com grandes desafios, como a volatilidade política, a dependência de commodities, preços instáveis e vulnerabilidade fiscal. Por isso é muito importante considerar que você está em um país constantemente em crise, não só pelo que vemos lá fora. Aqui temos uma tabela sobre o comportamento de ativos em grandes conflitos.
peguei historicamente qual foi o movimento do ouro, das commodities, ações gerais, defesa, indústria militar, imóveis e moedas. Pause o vídeo se tiver interesse. Esse gráfico mostra que cada guerra cria um choque econômico diferente, mas existe um padrão de redistribuição de riqueza e ele aparece repetidamente. Quando olhamos para o passado, certamente podemos tirar aprendizados, mas é importante lembrar que o mundo de hoje é muito diferente daquele mundo do século XX. A economia global nunca foi tão interligada. Cadeias de produção atravessam vários continentes, tecnologia depende de componentes fabricados em diferentes países, sistemas financeiros funcionam em rede digital, que conecta praticamente todo o planeta, e isso significa que uma grande guerra atualmente teria efeitos econômicos ainda mais complexos. Um conflito entre grandes potências poderiam afetar simultaneamente energia, alimento, tecnologia, transporte global e sistemas financeiros. Ao mesmo tempo, novas dimensões entrariam em jogo. Hoje, os conflitos também envolvem sanções econômicas, disputas tecnológicas, guerra cibernética e controle de cadeias produtivas estratégicas. Em muitos casos, essas ferramentas econômicas já estão sendo utilizadas mesmo sem confrontos militares diretos. Ao observar essas transformações, uma coisa se torna muito clara: guerras não impactam apenas os países envolvidos, elas reorganizam fluxos comerciais, alteram políticas econômicas e mudam o formato como investidores, empresas e governos tomam suas decisões. Novas indústrias surgem, novas potências econômicas aparecem e o sistema econômico global acaba se reorganizando novamente. E entender essas dinâmicas não significa capacidade de prever o futuro com precisão, mas te ajuda a compreender melhor como esses eventos geopolíticos podem impactar o seu bolso. A verdade é que, ao longo do tempo, as guerras aceleraram tecnologias, moveram mercados e até criaram novas fortunas, mas existe um custo que nenhuma estatística consegue medir. Em cada conflito, algo invisível se perde: a confiança entre povos, a estabilidade universal e parte daquilo que talvez nos torne humanos. Obrigada por dedicar o seu tempo para refletir um pouco comigo sobre economia, história e comportamento. E se você está me assistindo do Brasil, certamente sabe que, além das tensões no Oriente Médio, também temos nossas próprias guerras a vencer. Boa sorte a todos nós.